Já. Agora? Isso. Vamos sim. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje em um formato diferente, porque hoje, quinta-feira, é dia de conferência de destino. Então nós estamos aqui para compartilhar com você, falar um pouquinho sobre liderança na live Gestão e Liderança. Hoje nós trouxemos um formato diferente, nós estamos aqui nos bastidores do Instituto Destiny e eu quero falar com você 3 tipos de liderado. Independente se é uma empresa, se é uma igreja, se é um ministério, qual seja a equipe, você vai perceber que você tem esses 3 perfis lá. E eu quero falar sobre esses 3 perfis para você poder identificar na sua equipe e como você deve agir com ele. Vamos lá então? Papel e caneta na mão? O Ramon está aqui junto comigo, nós estamos aqui nos bastidores. Hoje é um dia bem corrido aqui para a gente e ele vai acompanhar aqui junto com vocês. Gente, o primeiro perfil que eu quero compartilhar com você, para você já observar que você tem lá na sua equipe, é o competitivo, o liderado competitivo. Isso tem em todo lugar, né? O competitivo ele tem, e é bem interessante, por quê? Porque o competitivo ele tem alguns pontos positivos. Ele tem algumas coisas que quando você sabe explorar, você consegue que ele se torne uma pessoa de resultados, ele te entrega o resultado. Porque o competitivo, vamos falar primeiro do competitivo, ele sozinho, ele tem que ser desafiado. Então é mais ou menos assim, ele vai olhar para o outro companheiro e fala assim, Ramon, vamos ver quem fecha o computador primeiro? Pum, ganhei. Ele cria, você vai perceber que ele está sempre criando situações para ele estar competindo com pessoas. Quando o líder percebe que ele tem esse perfil na equipe, o que ele faz? Ele começa a usar isso ao seu favor. Então, exemplo, vamos imaginar que o Ramon é um funcionário competitivo. Eu vou chegar para o Ramon e falar assim, Ramon, hoje é dia 15, caramba, você não vendeu quase nada, você não vai atingir a meta esse mês? Aí, para quem é competitivo, fala assim, não, eu vou. Ó, eu acho que você não vai. Aí, você vai perceber que o funcionário competitivo ele já muda o comportamento. Não, como assim? Você acha que eu não vou? O mês não acabou ainda, você vai ver que eu vou conseguir sim. Não, cara, eu acho que você não consegue. Então, se você observar, se você tiver uma sensibilidade na sua liderança, você vai perceber que, de alguma maneira, você consegue mexer com ele e ele vai pegar aquilo e vai trazer para ele e aí ele se sente desafiado, porque a pessoa competitiva, ela adora um desafio. Uma pessoa que tem um perfil competitivo, ela adora quando alguém chega e fala para ela que ela não vai conseguir. Exemplo, eu sou uma pessoa competitiva. Então, assim, várias situações onde eu me sinto desafiado, e olha que interessante, você não precisa me desafiar. Se eu me sentir desafiado, já é o suficiente para eu poder focar naquilo e realmente ir trazer o resultado. Então, às vezes, até mesmo, exemplo, no videogame, eu jogo videogame com os meus filhos. E olha interessante, porque o meu perfil, por ser competitivo, eu trabalhei muitos anos com vendas, e não tem como você trabalhar com vendas e não ter esse perfil competitivo. Se você não tem, você vai perceber que você vai ter dificuldade em alguns momentos. Mas esse meu perfil competitivo, meus filhos eram pequenos, coisa ali de 2, 3, 4 anos, quando eles começavam a entender, então eles começavam a jogar videogame comigo. E mesmo quando eles aprenderam, eu não deixava eles ganhar, eu ganhava. Às vezes até minha esposa falava, a Luciana falava assim, como deixa o menino ganhar? Não, ué. Por quê? Porque esse é o meu perfil. Só que tem um efeito. Meus filhos cresceram e hoje eles ganham de mim. E aí eu fico com raiva, por quê? Porque assim, às vezes ele é muito mais habilidoso, até porque é outra geração, ele tem mais habilidade com algumas coisas, mas eles também se tornaram competitivos comigo. Então eles não querem saber. Por exemplo, se é futebol, se tiver oportunidade, ele vai dar goleada, ele não está nem aí. Quando a gente está jogando Fórmula 1, ele vai chegar na minha frente. Os dois, eles não querem perder para mim, porque eles já cresceram com esse espírito de competitividade, já tem esse perfil. E no dia a dia de uma empresa, você tem várias pessoas assim. Então, quando você entende isso, você percebe, você usa isso a seu favor. Cleiton, se, por exemplo, você tem um liderado que ele é competitivo e ele não está dando resultado, o líder não identifica isso. Ele pode comprometer, pode ter um liderado que é competitivo, mais desanimado, que não dá resultado, Sim. se o líder não identificar? O competitivo, a pessoa que tem um perfil competitivo, você tem que envolver ela e ela tem que se sentir desafiada. Porque o competitivo é o seguinte, é igual uma corrida. Então imagine, deu a largada na corrida, o que você quer? Você quer chegar em primeiro, você quer chegar na frente do outro. Agora imagine, lá, deu uma corrida e todo mundo sai andando.
Chega uma hora que assim, poxa, as pessoas não estão competindo comigo. Então, um exemplo, o perfil competitivo, quando ele está em um ambiente que é competitivo, potencializa, ele vai produzir muito mais. Agora, se ele está, exemplo, igual eu dei o exemplo aqui do computador, vamos ver quem fecha o computador primeiro. Pumba, eu fechei. Aí eu olhei para você e você, tá, parabéns. Porque você não tem essa questão da competitividade. Aí eu vou desafiar o Runes. Não, também não tem. Ah, desafiei o Aguiar. Não tem. Então chega uma hora que ele fala assim, poxa, não tem graça esse ambiente. Porque ele tem essa necessidade, ele precisa ser desafiado. Então, se o líder não identificar, realmente, você pode estar perdendo. Você pode ter na sua equipe, às vezes, uma pessoa com esse perfil que ela estaria te entregando muito mais, dando muito mais resultados. Porém, como você não identificou, ele está fazendo mais ou menos. Porque a hora que você desafia ele, a hora que ele fala, eu vou para cima. Porém, tem alguns pontos de atenção com perfil competitivo. Pessoas com perfil competitivo, muitas vezes ela é mal interpretada e o comportamento às vezes não é o adequado. Por ele ter esse perfil de competição, então às vezes ele entra em lugares que ele não deveria, ele fala coisas que ele não deveria. Porque na realidade o foco dele é ganhar de você. Então, tem muitos que levam isso tão a sério que o ganhar de você, se eu precisar te enfraquecer, eu vou fazer. Ele perde um pouco o senso, ele perde o filtro em algumas situações. É aí onde você tem que entrar como líder e modelar o comportamento Exatamente. dele. Então, assim, cara, você tem várias qualidades, mas, ó, tem limites. Você não pode prejudicar o outro só para você poder vencer, só para você poder ter mais resultados do que ele. Então, esse é um perfil positivo quando você dá um direcionamento, quando você explora o que ele tem de melhor, mas você tem que estar sempre de olho no comportamento. Porque como o foco dele é o resultado, é ficar na frente do outro, é ter mais resultado que o outro, em algumas situações ele perde um pouco a noção. Então esse é o perfil competitivo, funcionário com perfil competitivo. Cleiton, eu lembrei quando você trabalhava com vendas, que você me falou que tinha uma meta a cumprir e chegava até o final do mês, era quando às vezes você despertava e falava, eu preciso bater essa meta. Muita gente que está assistindo está se identificando, eu sou um funcionário competitivo, mas eu não tenho um líder que desperta competitividade em mim. Como é que a pessoa pode trabalhar isso? Quando você trabalha, exemplo, no meu caso, quando eu trabalhava com vendas, não tem como, na minha cabeça, você trabalhar com vendas e você não ter essa questão da competição, você não se desafiar, você não estabelecer, você não focar na meta, entendeu? Então, assim, se você não tiver isso, você não vai conseguir ter resultados. Se você for uma pessoa que você está sempre na dependência, que o outro chegue para cobrar você, para te desafiar, você dificilmente vai chegar longe na vida. Então, quando você tem a autorresponsabilidade, você fala, pô, isso aqui eu preciso entregar, mesmo que eu não seja competitivo, mas a autorresponsabilidade ela é importante. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil que eu quero trazer aqui para vocês são os colaboradores, os liderados realistas. Quem são os realistas? Você vai perceber que, primeiro, ele nunca fica sozinho. O realista, ele nunca fica sozinho. Ele está sempre acompanhado. Sabe quem é o realista? O realista é aquele que, quando acaba uma reunião, ele chega para você assim, ele coloca a mão no seu ombro e ele fala assim, e aí? O que você achou? Gente, essa pergunta, e aí, ela tem duplo sentido. Por quê? O realista, ele coloca a mão e fala, e aí, o que você achou? Se você falar assim, poxa, legal, você viu? Gostei, agora o negócio vai ficar melhor e tal, vamos pra cima. Aí você vai perceber que ele tira a mão do ombro e fala, tal. Aí ele vai atrás de outro. Até ele encontrar um que fala assim, ó, não mudou nada. O pessoal fala, promete, mas tá a mesma coisa, não mudou, entendeu? A gente continua na mesma situação. Aí ele, então, eu percebi isso também. Aí ele vai e acrescenta. E ele traz alguns pontos negativos. O realista, muita gente conhece ele como uma pessoa negativa. Você pode perceber, uma pessoa que tem um perfil negativo, se você chegar para ele e falar assim, poxa, você só reclama, você só fala coisas negativas, sabe o que ele vai falar para você? Ele vai falar assim, não, eu sou realista, eu só falo a verdade. Então você precisa tomar cuidado se você não está achando que você é uma pessoa realista, que você fala o que realmente acontece, e na realidade você está se tornando uma pessoa negativa. Por quê? Porque o realista, ele olha as coisas por um outro ângulo, mas ele sempre olha o ângulo negativo. Então, por que ele nunca está sozinho? Porque ele sempre vai encontrar alguém que também quer reclamar, que também não está satisfeito.
Quando um realista encosta em você, sem você perceber, quando ele sai, você está nervoso, você está triste, você está estressado, você está agitado. Porque é como ele faz algumas perguntas que te levam para uma visão que você, pô, não tinha pensado nisso, é verdade, estão me enganando. Poxa, eu estou trabalhando para caramba, não estou recebendo. O colaborador com perfil realista, o líder tem que estar sempre de olho. Exemplo, nessa encostada aqui que ele dá, quando ele fala e aí, que esse aí é bem complicado, o líder já tem que encostar e falar, e aí, gente, tudo bem? Foi legal? Gostaram? Ficou alguma dúvida? Entendeu? Para sempre de olho nele. Porque se você deixar ele sozinho, ele começa a minar a equipe. Cleiton, se a gente fosse comparar com um jogo de futebol, o competitivo seria o atacante que está lá para fazer o gol e o realista seria o crítico que está na arquibancada só vendo o que vai dar, se vai dar certo ou não? Sim, você pode trazer para nessa visão. O realista, na realidade, se você trouxer para o âmbito do futebol, ele é aquele cara que está cornetando o técnico ali atrás do banco, que está reclamando. Entendeu? Então é o cara que está reclamando. O time está ganhando e ele está reclamando. Esse aí, você vai ver que ele já fica em uma posição estratégica, ele não vai ficar lá junto da torcida, lá onde a maioria faz a festa. Ele vai para o lugar estratégico, ele vai ficar ali atrás do banco que ele quer ficar reclamando. Por quê? Ele precisa falar com alguém. Ele precisa colocar para fora isso. Por isso que nas empresas, nas equipes, ele está sempre ali procurando. Por isso você tem que tomar cuidado. O realista está sempre procurando alguém sozinho. O Runes está sozinho ali. E aí, Runes? Estou vendo ali que você não está muito bem. E ele já vem com perguntas, com frases que, sem você perceber, você já está falando. Então, muito cuidado com o perfil realista na sua equipe, porque ele existe. Só que, se você como líder não estiver atento, ele está minando a sua equipe, ele está levando informações que não estão agregando para o projeto. Cleiton, uma pergunta. Tem algum ponto positivo nesse perfil realista? O ponto positivo no perfil realista, que é o perfil negativo, é muito difícil achar um ponto positivo. Por quê? Porque pelo fato dele olhar as coisas por um outro ângulo, ele sempre vai enxergar o lado negativo. Então, assim, dificilmente ele vai conseguir ver algo bom. E ele não percebe que ele está deixando de avançar porque ele está sempre olhando as coisas negativas e ele tem uma necessidade de compartilhar com as pessoas. Então, exemplo, Cleiton, mas o que eu faço? Então eu mando esse cara embora na empresa? É isso? Porque se não tem ponto positivo, por que esse cara vai estar lá? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esses 3 perfis que eu estou trazendo para você, toda equipe tem. Na minha equipe não tem. Não é que não tem, você não identificou, porque toda equipe tem. Primeiro ponto. Então, assim, eu não vou saber te explicar, mas eu já vivi isso várias vezes. Exemplo, o funcionário realista, o cara negativo para mim é o Cleiton. Aí eu tiro o Cleiton da minha equipe, mandei embora. Então na minha cabeça, eu não tenho mais ninguém negativo. Mas parece que o espírito ele não foi embora, só foi o Cleiton. Aí ele sai e agora ele começou no Ramon. Então você vai perceber que uma pessoa que ela não reclamava, ela começa a reclamar. Por isso que eu estou te falando, são perfis que existem. Se você achar que não tem na equipe, é porque você não identificou, porque toda equipe tem. Então por que eu tenho que identificar, Cleiton? Porque agora eu não entendi. Você falou que não adianta mandar embora, não adianta tirar da equipe, falou que não tem coisas positivas. Por que eu tenho que identificar então? Para você trabalhar, para você direcionar essa pessoa. Sabe por quê? Eu vou falar de mais um ponto para você aqui. E no final, eu vou trazer para você o verdadeiro segredo que você deve fazer para poder trabalhar com esses perfis. O que realmente eu devo fazer, Cleiton? Em cima da pergunta que ele fez, se não tem um ponto positivo, se eu não posso tirar da equipe, porque vão surgir outros, o que eu devo fazer? Eu vou trazer para você no final. Mas antes, eu quero falar com você do perfil criativo. Você tem na sua equipe também pessoas com perfil criativo. Só que se o líder não tem um entendimento, você acha que o criativo é o sem noção. Você vai falar assim, não, eu não tenho não. O que eu tenho lá, às vezes é o Cleiton lá que ele é meio sem noção. Porque o criativo, ele tem uma visão diferente. Exemplo, se o padrão é branco e preto, ele vai te trazer essa arte amarela e azul. Porque ele está sempre inovando, ele está sempre criando. Ele sai do padrão. A mente dele não funciona como padrão. Você vai perceber que o criativo, ele gosta de cores. O perfil dele é diferente. Então, exemplo, se todo mundo faz de um jeito, ele faz de outro, ele está sempre pensando em como fazer diferente, ele está sempre inovando. Ele é uma pessoa criativa, ele não para.
Então, para ele não faz sentido, branco e preto, você está 20 anos branco e preto, ele fala, não, aqui ó, se você colocar a bolinha azul com vermelho e verde, ele traz aquele monte de cores, fala, olha que negócio legal. Olha que interessante, uma pessoa com perfil conservador, ela já vai olhar e falar, não, ele é sem noção. Tá vendo? Não é que ele é sem noção, o perfil dele é criativo. Então, para quem é conservador, olha um criativo e fala assim, não, ele não tem noção. Não tem certo nem errado em algumas situações. Existem visões diferentes. Assim como o realista ele tem uma visão negativa, o criativo ele tem uma visão diferente. Ele tem uma visão de inovação, de criação, de coisas novas. O criativo ele também vai ter um problema no comportamento. Assim como o realista, porque ele influencia de maneira negativa as pessoas, assim como o competitivo, que às vezes ele fala coisas sem noção, o criativo é a mesma coisa. Porque o criativo ele tem algumas dificuldades com regras, com padrões. O criativo, até mesmo no seu dia a dia, ele quer inovar, ele quer criar. Então, às vezes, ele não entende por que todo dia a gente tem que fazer essa reunião aqui de 1 hora. Por que essa reunião não pode ser uma vez ou outra, um dia 10 horas, um dia a gente coloca café, um dia a gente coloca uma música. Você vê que ele traz umas ideias diferentes. Mas ele é mal interpretado e alguns líderes acham que ele é sem noção. Ele não é sem noção, não. Ele é uma pessoa criativa. E tem situações lá na sua equipe que você precisava justamente da criatividade dele, para inovar e para fazer algo diferente, para você se posicionar de uma maneira diferente no mercado. Onde o criativo atua? Marketing. Se você pegar o departamento de marketing de uma empresa, são de pessoas criativas. Porque é justamente, tem que estar criando, tem que estar inovando. Então você também vai ter um perfil criativo na sua equipe. Mas para encerrar, eu queria deixar algo aqui importante para vocês, que eu prometi aqui para o final. Cleito, como é que eu faço com esses 3 perfis? A primeira coisa que você, líder, tem que pensar é o seguinte: qual é o momento do dia que você é competitivo, qual é o momento do dia que você é realista e qual é o momento que você é criativo? Porque todos nós transitamos nesses perfis. Não adianta você achar... Claro que eu trouxe o exemplo daquele que é o extremo, que é o radical, mas todos nós, tem um momento que você é competitivo, sim. Tem um momento que você precisa ser criativo para você se reinventar. E pode ter um momento que você está chateado, você não está bem. E você acabou se tornando... Porque você não vai falar, eu tenho meus momentos de negatividade. Ninguém fala isso. Não, Cleito. Agora que você falou, eu percebi. Tem momentos que eu não estou legal, às vezes eu acabo falando algumas coisas, eu posso estar me tornando uma pessoa realista. Então, entenda que isso faz parte. Quando você tem esse entendimento, que você também tem momentos de realista, de competitivo e de criativo, você olha diferente para a sua equipe. Porque você vai olhar para, exemplo, o Cleiton, que você falou que era um realista, que você não tinha afinidade com ele, tinha até dificuldade no relacionamento com ele na equipe. Peraí, se ele é realista, eu posso mostrar para ele uma visão diferente e posso fazer com que ele comece a avançar e tudo aquilo que ele reclamava, ele olhando de uma maneira diferente, ele começa a produzir, ele se torna uma pessoa produtiva. Então, quando você tem o entendimento que as pessoas podem mudar, desde que você desenvolva e que você ajude, a sua equipe você enxerga de uma outra maneira. Mas se você acha que uma pessoa realista não tem jeito, que uma pessoa competitiva te atrapalha e que o criativo é sem noção, não adianta, pode mandar embora. Você vai ver que daqui a pouco tem outras pessoas. Ou você contratou com o mesmo perfil, ou alguém que não era se transformou. Porque isso sempre acontece, gente. Então, tenha esse entendimento e trabalhe de uma maneira diferente. A pessoa competitiva ela é necessária, com equilíbrio, com limites que você, líder, estabelece. O realista é sua responsabilidade como líder mostrar para ele um outro ângulo, mostrar que ele também consegue. E o criativo você tem que incentivar ele a ter ideias, mas que vão agregar o projeto, que vão ajudar a equipe a crescer. Se você tiver esse entendimento, você vai perceber que muita coisa vai mudar lá no seu time. Muita coisa vai avançar mais rápido, você vai melhorar os seus resultados. Olhe para a sua equipe por um ângulo diferente. Você só consegue isso quando você enxerga em você que você também tem momentos realistas, criativos e competitivos. Então, por que você só consegue olhar para a sua equipe se você tiver o entendimento? Porque você vai pensar assim, ó, bom, se eu também mudo, então não tem nada de errado se eles estiverem em um momento ruim, em um momento que ele não tá bem, que ele não tá legal. Então, olhe dessa maneira que você vai perceber que algumas coisas vão mudar lá na sua equipe. Que Deus abençoe a todos.
Hoje nós fizemos aqui num formato diferente. Nós estamos aqui nos bastidores do Instituto. E semana que vem, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal do Instituto, quinta-feira. Te vejo na semana que vem. Um forte abraço, que Deus abençoe.